Tito, capítulo 1, a partir do versículo 1. Nós vamos lendo o texto inteiro à medida que o tempo for avançando. Mas gostaria de ler os primeiros 5 versículos nesta introdução. Acompanhe com fé a leitura da palavra do Senhor. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno, manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Que a graça e a paz da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Amém? Oremos, queridos. Pai Santo, estamos diante de Tua santa palavra e carecemos da condução de Teu Santo Espírito para compreendê-la e crê-la. Te pedimos que o Senhor nos conduza aos pés de nosso Senhor Jesus Cristo, onde podemos encontrar redenção para as nossas almas. Assim oramos no nome dEle. Amém. A Escritura diz que Deus é santo. Apesar disso, ama um povo pecador. Por isso Deus decidiu enviar o seu santo Filho a esse mundo, para salvar esse povo de seus pecados. Depois disso, Deus enviou o seu Santo Espírito, como selo, como marca da nova aliança. Agora, esse povo é perdoado, mas esse povo não só é chamado a ser santo, como Deus é santo, mas esse povo é capacitado pelo Espírito Santo a buscar essa santidade. A santidade é possível, e ela é possibilitada por meio da ação do Espírito Santo, através da fé na palavra de Deus e na obediência a essa palavra. Todo aquele que faz parte do povo de Deus, e eu espero que você seja um deles, todo crente em Jesus gostaria que o mundo conhecesse esse Deus Santo, gostaria que através do nosso testemunho de santidade, o Deus Santo fosse conhecido pelas pessoas que ainda estão em trevas. Mas antes de pensarmos lá fora, em evidenciarmos a santidade de Deus aos descrentes, nós temos de olhar para dentro. Nós temos de olhar para a santidade dentro da igreja. Sim, Deus nos chama à santidade neste mundo, mas isso só é possível caso estejamos fazendo a lição de casa. E é assim que o apóstolo Paulo estruturou a carta a Tito. O alvo de Paulo, nós lemos no capítulo 3, era consertar o testemunho daquela igreja perante o mundo. Mas para que isso pudesse acontecer, era necessário antes tratar a sua postura interna, a conduta, o viver dos crentes em Jesus, dentro de seus lares, em seus relacionamentos como igreja. Mas isso só aconteceria, e Paulo trata sobre a conduta no capítulo 2, só aconteceria como fruto do capítulo 1. O exemplo e o pastoreio e o ensino piedoso dos líderes dessa igreja. Então, é uma lógica. No capítulo 1, Paulo fala sobre uma santa liderança. No capítulo 2, uma santa membresia. E no capítulo 3, um santo testemunho. Você tem uma frase que poderia resumir o que vamos estudar ao longo desses 3 dias. É que uma santa liderança
conduz toda a igreja a exercer uma santa membresia, para então oferecer ao mundo um santo testemunho do Evangelho. Acontece que nessa carta Paulo não se utiliza, como eu disse, da palavra santidade, mas o conceito dessa palavra é expresso em piedade e boas obras. E à medida em que o texto for tratando dessas palavras, nós vamos lidar com elas. Creta era onde Paulo deixou Tito, como vimos no versículo 5. Creta era e é uma ilha, uma grande ilha grega, que se dividia em 5 principais cidades. Originalmente foi fundada pelo povo minoico e futuramente foi invadida e influenciada pelos piratas. Os piratas trouxeram muita imoralidade para a ilha, mas também trouxeram muita bebedeira. O vinho de Creta era muito famoso naquela época. Era lá que os gregos acreditavam que ficava o labirinto do Minotauro. Já ouviu falar disso? Era em Creta que se dizia que ele ficava. Nós não sabemos como e quando o Evangelho chegou até aquela ilha. Talvez com os judeus que estavam no dia de Pentecostes, havia cretenses lá. Talvez com eles, lá no início da igreja. Talvez com o próprio apóstolo Paulo, quando preso de passagem rapidamente pela ilha, lá na altura do capítulo 27 de Atos. A gente não sabe, mas o que a gente sabe é que o Evangelho chegou a Creta. E o Evangelho salvou pecadores cretenses. Paulo, possivelmente depois de o final do livro de Atos, depois de ter saído da prisão em Roma, tenha visitado, é bem possível que tenha visitado a ilha, de passagem, não dava para ficar muito tempo, e ali ele acompanhou a situação da igreja. Paulo descobriu que a igreja estava com sérios problemas, mas ele não podia ficar. Então ele deixou um dos seus companheiros, um de seus auxiliares, o pastor auxiliar, Tito. A missão de Tito não era fácil, nós veremos, e por isso a escrita da carta de Paulo a Tito tinha a intenção de lembrá-lo das suas prioridades. E essa carta ajuda os pastores a lembrarem quais são suas primeiras prioridades em uma igreja. Se há dúvidas sobre quais deveriam ser as prioridades de um pastor, aqui está a carta de Paulo a Tito. Mas ao mesmo tempo, ao escrever essa carta, Paulo quer encorajá-lo a cumprir essas prioridades, porque eram coisas muito difíceis, mas também ele queria deixar isso claro para toda a igreja. Tito era um representante apostólico naquela ilha, e a igreja deveria ouvir Tito e se submeter à sua liderança, porque a tarefa não era fácil. De todas essas prioridades, de todas essas tarefas, no capítulo 1 nós vemos a primeira. A primeira era constituir em cada igreja espalhada naquela ilha uma liderança irrepreensível, santa, uma liderança saudável, sem homens santos na liderança. Nenhum outro problema na igreja poderia ser resolvido. O capítulo 1 de Tito pode ser resumido em uma frase, e essa frase é a seguinte: uma igreja santa ou saudável vive na esperança da vida eterna, anunciada por presbíteros irrepreensíveis, que silenciam os falsos mestres e seus falsos ensinamentos. Uma igreja santa vive na esperança da vida eterna, anunciada por presbíteros irrepreensíveis, que silenciam os falsos mestres e seus falsos ensinamentos. Então são 3 marcas de uma igreja santa, uma igreja saudável. A primeira marca está nos versículos 1 a 4. Uma igreja santa vive na esperança da vida eterna. Olhe novamente os versículos 1 a 4. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno,
manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. No versículo 1, Paulo apresenta o seu chamado. Ele se identifica como servo. Isso indica a sua humildade e obediência a Deus. Mas ao mesmo tempo ele já apresenta a sua credencial, apóstolo. E quando Paulo começa suas cartas identificando-se como apóstolo, é porque nós tínhamos problemas com a autoridade naquele lugar. Apóstolo: eu tenho autoridade de Jesus Cristo, sou um representante de Cristo na terra. E o meu chamado é promover ou provocar, conduzir as pessoas à fé que é dos eleitos de Deus. No Antigo Testamento, essa expressão eleitos de Deus era uma clara referência ao povo de Israel. O povo que foi escolhido lá em Abraão, um povo que foi gerado a partir dele, um povo que foi eleito. E havia uma esperança, havia uma fé que perpassou os anos, os séculos, os milênios, até se cumprir na pessoa de Jesus. E Paulo diz: eu não prego algo novo, eu promovo a fé antiga dos nossos pais. Mas não só isso, chamado para promover o pleno conhecimento da verdade, o conhecimento preciso, correto, profundo daquilo que é a verdade. E a verdade nessa carta fica muito clara: é o Evangelho de Jesus Cristo. O resultado está no final do versículo 1, uma frase que é difícil de ser traduzida. Paulo usa o final do texto e diz: segundo a piedade. A ideia bem possível do que Paulo está dizendo aqui é que a fé que é dos eleitos e o pleno conhecimento da verdade conduzem à piedade, desembocam na piedade. O resultado é a piedade. O que é piedade? Piedade é literalmente uma vida segundo Deus. É uma vida de imitação ao Deus Santo. Imitação prática, diária, constante. O que Paulo tem a dizer nessa carta é fundamentado na sua escravidão a Deus. Ele é escravo e por isso deve dizer o que o seu dono mandou. Mas também é fundamentado na sua autoridade como apóstolo de Cristo. É dever de toda a igreja dar ouvidos ao que essa carta diz. Como serva de Deus, como escrava de Deus, mas também como submissa ao senhorio de Cristo. Segundo Paulo, crer no Evangelho não é crer numa nova doutrina, como alguns hereges na história disseram que Paulo criou o cristianismo, algo diferente do que Jesus veio pregar. Não passa de bobagem. Crer em Jesus, crer no Evangelho é o cumprimento das esperanças do Antigo Testamento, é o cumprimento da fé dos eleitos. Nós estamos enraizados como igreja de Jesus, enraizados nas antigas promessas de Deus desde o princípio. A igreja não é novidade, a igreja não é invenção humana, a igreja é promessa de Deus desde o princípio, e nós podemos ter essa segurança. Mas crer no Evangelho também nos levará a uma vida de piedade, uma vida de santidade na prática. Não tem outro caminho. Por isso, diante desse texto, precisamos nos avaliar, precisamos nos perguntar: será que de fato eu tenho crido em Jesus? Porque o resultado da fé dos eleitos e do conhecimento da verdade será uma vida de imitação a Deus, uma vida segundo Deus, a piedade. No versículo 2, o apóstolo Paulo apresenta a sua esperança, e ele diz: eu te escrevo tudo isso, Tito, na esperança da vida eterna. Isso é fantástico. Paulo cria naquilo que ele pregava. Não sei se você já teve o desprazer de ouvir um pregador que não acreditava em suas palavras. Servem para os outros, mas não para mim. Paulo diz: eu não, Tito, eu creio. Eu escrevo na esperança da vida eterna, na vida da era por vir, a eternidade ao lado de Deus, o caminho para o qual Ele está conduzindo a história. Eu escrevo nessa esperança. Essa vida eterna foi prometida pelo Deus que não mente, Tito, um Deus que é incapaz de mentir, e Ele prometeu isso antes dos tempos eternos. Não havia terra, não havia ser humano, e Deus
tinha planejado tudo isso. Queridos, o Evangelho fala sobre a vida eterna. O Evangelho aponta para a vida eterna. O Evangelho garante a vida eterna. Garante a nossa participação no reino de Deus. Uma vida além dessa terra, além das coisas dessa vida. Na nova Jerusalém, novos céus e nova terra. Um novo corpo, um corpo glorificado. Essa é a esperança do Evangelho. Paulo tinha essa esperança. Nós podemos confiar nisso. Porque quem promete para nós não é o mundo. Não é o seu pastor, que também é um pecador. Quem nos promete isso é Deus. E Deus não mente. É impossível que Ele minta. Deus nos garante que através da fé no Evangelho, nós chegaremos lá. Apesar das falhas de pessoas, das falhas da igreja, dos nossos próprios pecados, nós herdaremos a vida eterna. Eu escrevo nessa esperança, Tito. Então no versículo 3, Paulo apresenta a sua pregação. Ele diz: Deus prometeu a vida eterna e manifestou, ou trouxe à luz essa vida eterna. Onde nós encontramos a vida eterna? Ele diz: mediante a pregação que me foi confiada, a pregação apostólica. A palavra que Paulo se utiliza aqui foi utilizada ao longo dos séculos para se referir ao cerne do Evangelho, ao coração da mensagem apostólica. A palavra é querigma, e o querigma de Paulo é aquilo que ele disse aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 15, versículos 3 e 4, Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. De maneira alguma nós podemos nos afastar dessa mensagem. É esta mensagem que nos apresenta a vida eterna, que nos garante a vida eterna. Nós não deveríamos diminuir essa mensagem, não deveríamos acrescentar algo a essa mensagem, ela por si só é suficiente. Há um movimento em nossa geração de acharmos o Evangelho insuficiente, como se para atrair pessoas à igreja, para manter as pessoas na igreja, precisamos olhar para o que o mundo está fazendo, para as mensagens novas dos livros que são mais vendidos e trazer isso, porque senão as pessoas não vão ficar. Aquilo pelo qual você as atrai é o que você terá de manter para que elas fiquem na igreja. Confie no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus, o Evangelho é o que garante a vida eterna, o Evangelho é a nossa vida, não podemos nos afastar dele. Devemos querer sempre mais do Evangelho e nada menos do que o Evangelho. Na leitura da palavra eu quero encontrar o Evangelho. Em uma igreja, eu quero uma igreja que pregue o Evangelho, eu quero uma pregação que me anuncie o Evangelho, eu quero um pastor que aponte para o Evangelho, eu quero um aconselhamento que me leve aos pés de Jesus, eu quero evangelizar com o Evangelho, eu discipulo com o Evangelho nas mãos, porque eu confio no Evangelho, porque o Evangelho é o que garante a vida eterna. É o Evangelho e nada mais. No versículo 4, Paulo apresenta o destinatário da carta, Tito. Ele descreve Tito como verdadeiro filho. Obviamente, Paulo não era pai de Tito, mas ele era um discipulador. Tito, você é meu aprendiz, você caminhou comigo, você não é alguém inexperiente. E ele diz: verdadeiro filho na fé comum, na fé que eu também compartilho, eu e todo o povo de Deus na história. E então Paulo mostra que era um pastor batista. Graça e paz, a saudação. Queridos, o Evangelho nos coloca em relacionamentos familiares. Relacionamentos familiares de fé. Paulo tinha um relacionamento de pai com Tito. E o Evangelho nos introduz a relacionamentos assim. Em Cristo nós recebemos tantos pais. Em Cristo recebemos tantos filhos na fé. Pessoas que se tornam mais próximas do que a nossa própria família. Em Cristo recebemos um povo, o povo de Deus, fazemos parte dessa grande família. Por isso fazer parte de uma igreja, por isso estar ativo em uma igreja, e por isso ser isso aos outros.
Como é possível alguém entrar em nossas comunidades e sair sem receber um abraço, sem descobrir ali uma nova família? Mas o Evangelho também nos garante o que Paulo dedica a Tito: graça e paz. A graça é o favor imerecido de Deus. A paz que o Evangelho oferece é com Deus e com os homens. Só no Evangelho nós encontramos isso. O descrente nunca vai encontrar graça nesse mundo. Um descrente nunca encontrará paz neste mundo. Somente no Evangelho. Se você está buscando encontrar essas coisas lá fora, pare de lutar. Se renda a Jesus. Saiba que você só vai encontrar graça e só vai encontrar paz no Evangelho de Jesus Cristo. Se nós já cremos nisso, nós já desfrutamos de todas essas coisas. Precisamos nos lembrar. Já desfrutamos da graça, já desfrutamos de paz. Por isso ouço o Evangelho para ser lembrado dessas verdades. A primeira marca de uma igreja santa é que ela vive na esperança da vida eterna. Há uma segunda marca, nos é apresentada nos versículos 5 a 9. Uma igreja santa possui presbíteros irrepreensíveis. Uma igreja santa possui presbíteros irrepreensíveis. Olha o que diz o texto a partir do versículo 5 até o 9. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevia você, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento, nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem este ensino. No versículo 5 nós somos apresentados aos dois propósitos de Tito naquela ilha. Primeiro, colocar em ordem as coisas restantes. A palavra, ou melhor, a expressão colocar em ordem é a tradução de uma só palavrinha grega que é curiosa para nós. A palavra é epidiorto. Você vai identificar a sua raiz quando vai no dentista. Ortodontia. O que um dentista faz? Ele conserta aquilo que está torto, errado, e precisa ser endireitado. Essa palavra, sua raiz também trouxe forma a ortodoxia, a doutrina correta, que endireita falsas doutrinas. O que Paulo está dizendo é: há coisas tortas na igreja em Creta, e você, Tito, é responsável por organizá-las. Que coisas eram essas? Será que faltava pintar a parede? Será que faltava melhorar o estacionamento? As cadeiras precisavam ser trocadas? É muito mais profundo do que isso. Mas tem uma segunda missão de Tito naquela ilha, diz o versículo 5: bem como constituísse presbíteros. Presbíteros. Talvez você esteja pensando: eu vim no lugar certo hoje, porque isso aqui é uma igreja batista, e é a semana batista. Pois é, está no texto, está no texto. Vamos entender o que o texto diz. Presbíteros tiveram a sua origem nas sinagogas. Na verdade, a ideia de anciãos, é isso que a palavra significa literalmente,
vem desde o antigo Israel. Os homens mais sábios da comunidade, os patriarcas, aqueles que tomavam decisões, que julgavam as causas entre o povo, aqueles que eram os mais sábios. Nas sinagogas judaicas, os líderes eram chamados de presbíteros. E como a igreja cristã surge no meio das sinagogas, no meio dos judeus, eles trazem consigo essa palavra. É claro, aplicando um novo significado. Presbíteros eram os anciãos, aqueles mais sábios, mais maduros espiritualmente em uma comunidade. E presbíteros precisavam ser levantados, diz o versículo 5, presbíteros está no plural, mais do que um. Mas eles deveriam ser estabelecidos em cada cidade. Cada grande cidade comportava pelo menos uma igreja. Em cada igreja você precisa ter vários anciãos, vários líderes, vários pastores. Na literatura paulina, se você ler as suas cartas pastorais, o seu discurso aos presbíteros de Éfeso, no capítulo 20 de Atos, você vai perceber que para Paulo, presbíteros são a mesma coisa que pastores, e são a mesma coisa que bispos. Inclusive nesse texto, ele fala presbíteros no versículo 5 e depois só se refere a bispos. Espera aí, Paulo está louco? Começa com presbítero e daqui a pouco está falando de bispo, a menos que ele esteja falando da mesma pessoa. E cada palavra signifique um aspecto diferente do ministério pastoral. Um presbítero é alguém maduro espiritualmente. Um pastor é aquele que zela e cuida do rebanho. Um bispo é aquele que supervisiona. Todas essas coisas devem estar presentes em um pastor, em um presbítero. E cada igreja deveria ter mais do que um, vários. Que grande tarefa Tito tinha. O que tudo isso significa? Bom, significa que toda igreja precisa ser colocada em ordem. Toda igreja. Conversando com o pastor Silas, ele disse, igreja, sendo grande ou pequena, sendo muito antiga ou recém-plantada, é tudo igual. São pecadores, que se reúnem ao redor de Cristo porque foram salvos por Ele, mas continuam pecadores. Toda igreja tem problemas, toda igreja precisa ser colocada em ordem. Uma igreja não pode ser deixada a si mesma. Uma igreja não pode viver como se ela fosse dona de si. Ela precisa de ordem, e essa ordem vem por meio da palavra. Mas isso também significa que toda igreja precisa de pastores, de presbíteros, de bispos, ou chame do jeito que você quiser, mas o conceito precisa estar lá. O que esses homens representavam precisa estar presentes na nossa igreja, em cada igreja. Pastores do rebanho. Nós não podemos viver sem liderança, senão nós viveremos numa anarquia. E a anarquia é bem resumida no livro de Juízes. Não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava ser certo aos próprios olhos. Não podemos viver assim, precisamos de direção. Que tipo de direção? Que tipo de liderança? Paulo diz no versículo 6, não é qualquer liderança, é uma liderança irrepreensível. Você consegue falar essa palavra junto comigo? Irrepreensível. Irrepreensível. Que palavrão é esse? Não é palavrão, não, pelo menos não no sentido ruim. Alguém irrepreensível é alguém sem motivos de acusação. Não significa alguém perfeito, não significa alguém que nunca peca, mas significa alguém que não tem pontas soltas em sua vida. Alguém que é pecador, mas que se arrepende rápido quando peca e conserta os estragos de seus pecados. O pastor, o líder da igreja precisa ser irrepreensível. A pergunta é, por quê? Porque líderes repreensíveis, líderes com motivos de acusação, eles são um problema para a santidade da igreja. Pastores repreensíveis não devem ser desejados por uma igreja, não devem ser ordenados por uma igreja, não devem pastorear uma igreja. Ou se tornam irrepreensíveis ou saem do ministério, porque são um problema para a igreja. O problema de uma igreja começa em sua liderança.
Por isso ela precisa ser irrepreensível. Pastores irrepreensíveis se tornam um modelo para a igreja, um modelo de santidade para os membros. Líderes irrepreensíveis são como se alguém chegasse em sua igreja no domingo e perguntasse para você: como se parece Jesus? Eu gostaria de ver alguém o mais próximo de Jesus possível. Como seria Jesus se ele estivesse aqui agora? A resposta da igreja deveria ser: olhe para os nossos líderes, olhe para o nosso pastor. Ele é o mais próximo de Jesus que a gente tem aqui, a quem nós temos imitado, buscado seguir. Que grande peso, não? Isso é o que significa ser irrepreensível. Significa mostrar para uma igreja que é possível buscar a santidade. Ele continua um pecador, continua falhando, mas é possível buscar pelo poder do Espírito. Sim, é possível. Como é alguém irrepreensível? Nos versículos 6 até 9, Paulo apresenta essa irrepreensibilidade em 4 áreas. Alguém irrepreensível será assim, primeiro, em sua casa. No versículo 6, Paulo apresenta o seu lar. Curioso, né? Ele não começa com a graduação de um seminário, com as competências ministeriais. Ele começa com a casa. Visite a casa desse homem. E a primeira coisa que você vai olhar é o seu casamento. Marido de uma só mulher. É alguém fiel à sua única esposa. E todo mundo percebe isso. Mas ele também tem filhos crentes. Significa crentes em Jesus? Bom, você pergunta para o seu pastor depois. Mas pelo menos, a palavra que é traduzida para crentes significa fiéis. Pelo menos são fiéis aos seus pais. Filhos que, diz o texto, não são devassos, não são insubordinados, não são acusados disso. Se o candidato não é modelo de pastor em casa, pode parar por aí. Como é que ele vai ser pastor da igreja? Paulo fala sobre isso na sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 3. Se a sua casa, que é a primeira extensão da igreja, o seu primeiro rebanho é o seu lar, e ele não é competente de pastorear o seu rebanho, como vai cuidar de outros rebanhos? Como vai cuidar de tantas famílias que se reúnem na grande família de Deus? Em casa ele será irrepreensível. Mas em segundo lugar, na segunda área, ele será irrepreensível no seu caráter, diz o versículo 7. Paulo diz: é indispensável, é urgente, não tem outro caminho, que o bispo, de novo, ele está se referindo à mesma pessoa, mas no aspecto de supervisão, aquele que observa, que lidera, é indispensável como mordomo, ou melhor, como despenseiro de Deus. O despenseiro é alguém que cuidava da despensa, era alguém que, como uma governanta, administrava as coisas do dono da casa. É indispensável que o bispo, como dispenseiro de Deus, seja irrepreensível. Como é alguém assim? Ele diz no versículo 7, alguém não arrogante, não orgulhoso. O bispo precisa ser humilde, não irritado, ou de longo ânimo, não apegado ao vinho. Não pode ser um viciado, teremos problemas se ele for. Não violento, não pode ser uma pessoa briguenta, pelo contrário, é pacificador, é alguém que quer apaziguar conflitos, e não é aquele que na primeira faísca já explode. Ih, gente, não pode contar isso para o pastor. O pastor, ele não tem paciência. Como não tem paciência? É indispensável que ele seja não briguento. O versículo 7 diz e termina: não ganancioso. Só isso aqui fecharia muitas igrejas por aí. Não ávido por lucro desonesto, não pode amar o dinheiro, não pode. Terceira área em que ele deve ser irrepreensível é no convívio, diz o versículo 8. Pelo contrário, em oposto a tudo aquilo que ele não deve ser, o versículo 8 diz, ele deve ser hospitaleiro, e a palavra aqui é muito legal, filóxenos. Nós temos o oposto dela na nossa língua portuguesa: xenófobo, o ódio ao diferente. Filóxenos
é o oposto de xenófobo. É o amor ao diferente. É aquele que olha para a pessoa que é diferente de você, mas a ama. Ama até os esquisitos. E o lugarzinho para ter gente esquisita é a igreja, não é? Eu não vou pedir para você olhar para o lado. Mas o lugarzinho para ter gente estranha. E aí você fala, Senhor, não dá para mandar para outra igreja não? Aí Deus fala, não, você também é esquisito. E Ele tem que suportar você. O líder, o pastor é aquele que personifica o amor ao diferente. Ele ama o diferente. Não só abre sua casa, mas abre sua vida para aquele que é diferente. Ele se esforça para conviver com o diferente. E assim ele se torna um modelo para a igreja. Não desista do esquisito. Não desista do diferente. Ele também deve ser amigo do bem. Isso significa que ele odeia o mal. Odeia tudo que é escondido. Tudo que tem segundas intenções. Eu odeio isso, eu não quero saber disso. Ou é jogar limpo, falar na cara, às claras, ou não é. É alguém sensato, sábio. É alguém justo, inimigo de tudo que é errado, inimigo daquilo que é injusto, porque ele vai ter que aconselhar pessoas, ele vai ter que julgar causos, e ele vai ter que ser justo no seu parecer. É alguém, diz o texto, piedoso, de novo, vive em imitação a Deus, e é dominante de si, tem autocontrole. A quarta área de irrepreensibilidade é a competência. Aí sim Paulo chega na competência. Depois de falar da casa, do caráter, do convívio com as pessoas, ele fala da competência. Versículo 9, apegado à palavra fiel. Alguém que abraça a palavra e não solta de jeito nenhum. Onde você vê esse cara, ele está com uma Bíblia na mão. Lá vem o pastor de novo, lá vem o fulano. Eu peço um conselho para ele, abre a Bíblia para mim. Você esperava o quê? Que ele abrisse um livro de Augusto Cury para você? Que ele ligasse a televisão e pedisse, vamos ver os conselhos que Fátima Bernardes nos dá. Não, ele vai abrir a Bíblia, apegado à palavra, é isso que se espera dele. Apegado à palavra fiel, à sã doutrina, ao Evangelho. E ele é tão apegado à palavra, a ponto de poder cumprir duas tarefas que são fundamentais ao ministério pastoral. Primeiro, exortar pelo reto ensino, ensinar as pessoas que creem em Jesus, ensinar, pastor, eu não sei como ser um bom pai. Vamos para o texto bíblico, nós vamos aprender com a palavra de Deus o que é ser um bom pai. Ele conhece, ele sabe ensiná-la aos crentes. Mas em segundo lugar, e aí é a parte mais difícil, que seminaristas não gostam. Seminarista, a coisa que mais gosta é pregar. Deixa eu dizer um segredo, pregar é só uma parte do ministério pastoral. Pregar você desenvolve competências, mas não é tudo. Por isso ele precisa ser irrepreensível, porque tem uma parte que só acontece nos bastidores. São aqueles que contradizem este ensino. Pessoas que negam o Evangelho, pessoas que rejeitam Jesus, hereges, resistência contra o Evangelho, contra a palavra. E é claro que eles não aparecem como são, não aparecem como o diabo também não aparece, com chifrinhos, um tridente na mão, dizendo, eu sou um herege, vou acabar com a tua igreja. Eles não fazem isso. Eles chegam com a Bíblia debaixo do braço, falando bonito. E o pastor, porque ele é sábio, porque ele é alguém irrepreensível, porque ele é um presbítero, um bispo, ele observa, opa, tem coisa errada aqui. Quem que vai falar com ele? Quem que vai exortar essa pessoa? Quem que vai confrontar e contradizer o que ele está dizendo? Presbíteros irrepreensíveis. Graças a Deus por uma igreja que tem pastores assim. A igreja precisa de gente assim. A igreja precisa ser pastoreada, liderada por homens exemplares, homens que buscam ser como Jesus, porque senão eles serão o teto da igreja. O máximo que a igreja pode chegar é a santidade de seu pastor. E se ele não busca ser como Jesus, chegará um momento em que as pessoas não conhecerão mais de Bíblia, em que as pessoas tolerarão pecados, em que elas não parecerão com Jesus, porque pararam de crescer, porque o seu pastor parou de crescer, os seus líderes pararam de crescer. Orem por seus pastores,
Orem por seus líderes. Cooperem com homens irrepreensíveis, se você os tem. Por isso a escolha precisa ser feita com este critério bíblico. Homens irrepreensíveis na casa, no caráter, no convívio, na competência. Não pode ser apenas alguém antigo na igreja. Quantas igrejas erram nisso? Fulano está aqui desde o começo, foi o que colocou a pedra filosofal aqui, a pedra fundamental na igreja. Ele tem que ser líder. Não é tempo de igreja que torna alguém sábio. Não é só porque ele é carismático, fala bonito, não é só porque ele é influente na comunidade, não é só porque ele é líder na sociedade, no seu trabalho, não é só porque ele é rico, não é só porque ele fala bem. Ele deve ser irrepreensível, mesmo que não tenha nada das últimas coisas que eu falei. Irrepreensível. A pergunta é por quê? Por que isso é necessário? Por que isso é indispensável? Chegamos à terceira marca de uma igreja santa. É uma igreja que silencia os falsos mestres e seus falsos ensinamentos. Uma igreja santa silencia os falsos mestres e seus falsos ensinamentos. Olha os versículos 10 até 16. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, que são insubordinados. Falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não devem, movidos por vergonhosa ganância. Foi um dos cretenses, um próprio profeta deles, que disse: os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer boa obra. Por que presbíteros irrepreensíveis são necessários? Versículo 10 diz: porque em Creta existiam muitos insubordinados, pessoas autônomas, pessoas que não se submetem a ninguém. Especialmente, ele diz, os da circuncisão. Eram judaizantes. O que eles faziam? O texto no versículo 10 diz: eles falavam coisas sem sentido, coisas inúteis. Nós falaremos mais sobre isso daqui a pouco. E eles enganavam os outros com o que falavam. Por isso, olha o versículo 11, o teor, o peso das palavras de Paulo. É preciso fazer com que se calem. Literalmente a expressão usada aqui é tapar a boca, como você faz com o animal para o animal não te morder. Alguém precisa tapar a boca desses homens, porque eles estão pervertendo, estão arruinando a ideia, estão virando de ponta cabeça casas inteiras. Naquela época as igrejas se reuniam nas casas, estão acabando, destruindo igrejas inteiras, ensinando o que não devem, falsas doutrinas. E olha o final do versículo 11, movidos por aquilo que um presbítero irrepreensível não deveria ter: vergonhosa ganância. Eles querem lucro desonesto, eles querem o dinheiro da sua audiência enganada. Como tem gente assim nos nossos dias. Falsos mestres sempre existiram, não é novidade do nosso tempo. Então nós não deveríamos nos surpreender com a existência e a audácia desses falsos mestres.
Eles são ousados. Eles constroem catedrais em cidades, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, quando não é o Senhor deles. Pegou a referência? Se você é daqui, você pegou a referência. Falsos mestres também têm muita eficácia. Eles conseguem enganar as pessoas. Naquela época já tinha muita gente que ouvia, e sempre teve, e sempre haverá. Falsos mestres têm muito palco, falsos mestres têm muito público. Como nós vamos combater essas pessoas? Como? O que Paulo acabou de falar? Através de presbíteros irrepreensíveis. Eles são prioridade para toda a igreja. Sem homens assim, preparados, quem vai ser primeiro capaz de identificar um falso mestre? Você é capaz? Ah não, talvez alguns falsos mestres você identifique, mas dentro da tua igreja. Não, na minha igreja não tem. Conversa com o teu pastor. Os potenciais falsos mestres, sim, tem. Vez ou outra chega alguém assim. Quem vai identificar? Pastores irrepreensíveis. Mas não é só identificar, porque identificar lobo talvez você seja treinado a fazer, mas quem vai ter coragem de combater essa pessoa? Ele fala da Bíblia, ele abre e conhece mais a Bíblia do que todo mundo. Quem vai ter coragem de peitar um falso mestre? Um presbítero irrepreensível, um grupo de pastores irrepreensíveis, apegados à palavra que é fiel. Eles têm coragem, e devem ter, de confrontar esses falsos mestres, calá-los, tirar o microfone de suas mãos, fazer com que parem de liderar grupos, parem de pregar na igreja, parem de ser líderes, tirá-los da posição em que estão ocupando. Que tarefa difícil a de Tito, né? E Paulo ainda tem a audácia de dizer verdadeiro filho. Belo amigo Paulo era, né? Não tinha ninguém, Tito, era você mesmo. No versículo 12, Paulo apresenta uma definição dos cretenses, os habitantes daquela ilha. E na verdade ele cita um profeta. Assim, os cretenses acabaram considerando aquele cara como um profeta. O que ele fazia, era um curandeiro assim. Fazia alguns pretensos milagres, o pessoal considerou ele profeta. Era Epimênides. Ele viveu cerca de 600 anos antes de Cristo. Passeou pela ilha, fez os seus milagres lá, as suas curas. E as pessoas ouviam o que ele falava. E Paulo, olha como Paulo conhecia, 600 anos antes, Paulo conhecia o que os cretenses valorizavam. Epimênides, ele era um cretense, ele nasceu na ilha, ele cresceu na ilha. O que Epimênides falou sobre os cretenses? Como ele descreveu os cretenses? Paulo diz, Epimênides disse o seguinte: os cretenses são sempre mentirosos, você não pode acreditar neles em momento nenhum. Imagina a primeira qualidade que define você, a sua região, é mentiroso, sempre. A fama dos cretenses era tão pesada nessa área, que foi se cunhado um verbo para se referir à mentira dos cretenses, cretizo. Cretizo era usado pelos outros lugares para humilhar os cretenses, para debochar dos cretenses. Quando você falava cretizo para alguém, era dizer assim, você está mentindo igual um cretense, descaradamente, sempre mentirosos. Mas não é só isso, o negócio piora, feras terríveis, são igual animais, cruéis, violentos, maus, e termina dizendo, comilões ou ventres preguiçosos, só pensavam em si mesmos, encher a barriga, e os outros eu não quero saber dos outros, eu estou pensando em mim. Aí no versículo 13, Paulo é um pouco irônico, porque ele diz, no versículo 13, este testemunho é verdadeiro. Mas o cara não é sempre mentiroso? Mas aqui ele acertou. Igual um relógio quebrado, marca a hora certa 2 vezes ao dia. Marcou. Nisso ele falou a verdade. O resto você não confia, mas nisso confia. Os cretenses são exatamente isso. Por isso, olha o que Paulo diz no versículo 13. Eles precisam ser repreendidos severamente, corrigidos, com urgência, com autoridade. A pergunta é, quem precisa ser repreendido severamente? Os falsos mestres? Bom, eles têm que ser calados. A resposta está no que vem depois, no versículo 13. Paulo diz, para quê?
O propósito da repreensão severa está aqui, para que sejam sadios na fé. Quem estava doente na fé, mas tinha fé, cria no Senhor Jesus, mas estava doente, não eram os falsos mestres. Daqui a pouco a gente vai ver que eles eram descrentes. Os crentes, que estavam dando ouvidos aos falsos mestres, se eles não forem repreendidos, Tito, severamente, com urgência, eles continuarão doentes na fé, porque eles são de Creta. Todas essas características que Epimênides descreveu estão presentes neles. Eles foram salvos por Jesus, sim, mas o falso ensino fomenta pecado, e a igreja está cheia de mentira, a igreja está cheia de maldade, a igreja está cheia de gente egoísta. Eles estão doentes na fé, Tito. Se você não repreender esse povo, eles continuarão doentes. É preciso alguém que faça isso. E o versículo 14 diz: como é alguém sadio na fé? E não se ocupem com fábulas judaicas. Parem de ouvir. Sabe o que eram as fábulas judaicas? Eram as tradições que aqueles da circuncisão falavam. Eles traziam sonhos, visões, revelações, experiências pessoais. Nada novo debaixo do céu. E eles traziam isso para que as pessoas ouvissem. Deus falou com ele, ele viu um anjo, ele teve um sonho. Tito, fica ouvindo essas coisas, deixa as pessoas doentes na fé. Repreenda essa igreja para que ela pare de ouvir esses homens. E também pare de ouvir mandamentos de homens desviados da verdade. Pare de ouvir regras, ordens meramente humanas. Percebeu a dinâmica de Paulo? Sem presbíteros irrepreensíveis que nos exortem, que nos repreendam com urgência, com firmeza, com autoridade, com a palavra fiel, com a sã doutrina, com o evangelho. Se nós não tivermos pessoas assim, a nossa tendência é aceitar os pecados culturais de onde nós vivemos. Os pecados da nossa época, os pecados do lugar de onde viemos, e aceitarmos isso como normais dentro da igreja. Gente que diz: eu sempre fui assim, mas lá na minha terra a gente faz assim, eu sou assim, isso é do meu povo, isso é característica da minha família, mas é pecado. Uma pequena observação aqui: estes eram os pecados de Creta: mentira, maldade e egoísmo preguiçoso. Quais são os pecados daqui? Quais são os pecados culturais? Quais são os pecados de onde você veio? Quais são os pecados de onde você vive? Você consegue identificar? Fica como pauta para o jantar hoje à noite. Quais são os pecados da nossa época, do nosso lugar? Porque se a gente não consegue sequer identificar os pecados de nossa cultura, que dirá combatê-los? A igreja tolera tanto pecado, pecados pequenos, que assim não são tão graves quanto adultério, assassinato, roubo, mas tolera mentira, fofoca, preguiça e tantas outras coisas. Sem presbíteros irrepreensíveis que nos exortem, a nossa tendência é nos afastarmos da mudança de vida. Por quê? Porque a mudança já não é tão urgente assim. Já está bom, eu creio em Jesus, uma vez salvo, sempre salvo, não perco minha salvação, estou tranquilo. E aí a gente começa a dar ouvidos a conhecimento inútil, coisa que não traz edificação, sonhos, visões, revelações, fábulas e mandamentos de homens. Ah, como a igreja está doente na fé, gosta de ouvir mandamentos de homens. Pode usar calça ou não pode usar calça? Pode usar vestido ou não pode usar vestido? Cabelo comprido, barba grande ou não tem barba? Uma igreja doente é uma igreja que eu sou culpa com essas coisas. Qual a opinião do pastor? Quais são as regras dessa semana? No versículo 15, Paulo apresenta a diferença entre os verdadeiros e os falsos crentes. Ele diz: para os puros, tudo é puro. Cuidado para você não usar essa palavra, essa frase, para sair fazendo o que você quiser e vivendo no pecado. Não, eu sou puro, eu purifico a minha imoralidade. Você não entendeu o texto. Paulo está exatamente combatendo isso. Para os puros tudo é puro. Tudo o que, Paulo? Tudo o que esses falsos mestres estão proibindo a igreja de fazer.
Os falsos mestres tinham mandamentos de homens para a igreja, e a igreja ficava assim: e agora, o que eu faço? Obedeço ou não obedeço? Não está na palavra, mas ele está dizendo que eu não posso fazer isso. A consciência começa a ser acusada: obedeço ou não obedeço? Se eu desobedecer o que esse pastor está falando, será que Deus vai se desagradar de mim? As pessoas viviam coagidas, com medo, e Paulo diz para os puros: tudo o que esses caras falam, você não precisa ouvir, não se preocupe com isso. Mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Não só as regras, mas tudo que eles fazem é errado. Essas coisas, essas regrinhas criadas por homens, são incapazes de purificar as pessoas. O motivo está no versículo 15 ainda. Porque tanto a sua mente, a sua forma de pensar, quanto a sua consciência, a forma de julgar as coisas, estão corrompidas, estão deformadas. E o resultado está no versículo 16. Apesar de afirmarem que conhecem a Deus, o discurso é bonito, a oratória é linda, maravilhosa, mas a prática, olha o que diz o texto: o negam por meio do que fazem. Cuidado com mestres que só falam, mas não vivem o que falam, não vivem o que você lê na palavra. Isso é sinal de mente e consciência corrompidos. Observe a vida de um pastor de perto, e cuidado para não se tornar alguém assim. Cuidado para não ter uma dicotomia entre igreja e domingo e vida cotidiana e secular. Na igreja é um anjo, na semana é um demônio, no trabalho, em casa. Mas aí coloca a roupa de ver Deus, de domingo. Cuidado para não ter esse tipo de vida, porque isso é marca de alguém perdido. Olha o que Paulo diz, quem são essas pessoas de fato no versículo 16. Aos olhos de Deus, é por isso que são, primeiro, abomináveis. Essa palavra é muito pesada e forte. No Antigo Testamento se referia a tudo aquilo que Deus odeia, Deus repudia, Deus tem nojo. Deus tem nojo desses falsos mestres. Quem é hipócrita, quem diz que conhece a Deus, mas vive como se não conhecesse, Deus tem nojo. Segundo, eles são desobedientes, porque eles só obedecem a si mesmos. Lembra que eles são insubordinados? Eles fazem o que eles querem no final das contas. Estão dentro da igreja, são membros de uma igreja, mas quando o pastor diz é para lá que nós vamos, não vou para lá não, eu vou para cá, eu faço o que eu quero. São desobedientes. Isso é marca de descrença, é marca de um ímpio. Não consegue se submeter à liderança de um pastor bíblico irrepreensível. Terceiro, e por isso são reprovados, rejeitados, incapazes de fazer qualquer boa obra, qualquer obra de piedade. São incapazes de imitar a Deus. É assim que Deus vê os falsos mestres e os falsos crentes. Se não houver verdadeira conversão, por mais religiosos ou aparência de religiosidade eles tenham, não são capazes de agradar a Deus de verdade. Como saber quem nós somos? Porque talvez você está num grande dilema agora, né? Quem eu sou, o puro ou o impuro? Como saber? A conexão está com o propósito da missão de Tito em Creta. Olhe para os presbíteros irrepreensíveis. Como eu sei o que é um verdadeiro crente? Olhe para o seu pastor. Ele deveria ser irrepreensível. E ao olhar para o seu pastor e para a pregação da palavra que ele anuncia, você tem a condição de identificar o que é evangelho e o que não é evangelho, o que é uma vida piedosa e o que não é uma vida piedosa. E aí você consegue imitar uma vida piedosa, porque você está vendo na vida de sua liderança. Uma igreja santa vive na esperança da vida eterna, anunciada por presbíteros irrepreensíveis, que silenciam os falsos mestres e seus falsos ensinamentos. Como isso é possível, queridos? Como isso é possível? Bom, só é possível porque Deus nos concedeu a vida eterna através de seu Filho Jesus Cristo. Ele entrou na história para derrotar de uma vez por todas a morte. Esse é o querigma, essa é a pregação apostólica. A vida irrepreensível de Jesus, o supremo pastor, comprou para nós o favor de Deus.
Pela fé em Jesus, nós somos revestidos da sua justiça, da sua pureza, onde encontramos graça e paz. Mas isso só foi possível porque o puro se tornou impuro, assumiu o lugar dos impuros. O puro assumiu o castigo dos sujos. O meu castigo, o seu castigo. Por causa de Jesus, para Deus, depois de desferir toda a sua ira contra os nossos pecados, nós não somos mais como os cretenses, perdidos em seus pecados. Não somos mais abomináveis, não somos mais desobedientes, não somos mais reprovados. Pelo contrário, nós somos libertos do pecado, os pecados culturais que nos aprisionavam, seja mentira, seja maldade, o egoísmo, ou seja lá o que você já está pensando aí, que é o pecado cultural. Nós somos libertos em Jesus e fomos habilitados a viver uma vida santa, uma vida saudável na fé. E como a gente aprende a ser como Jesus? A gente olha para os pastores irrepreensíveis do rebanho. Então ore por seus pastores, ore por sua pureza, ore para que Deus levante mais obreiros assim. Imite se você já os tem, se submeta ao seu pastoreio, ao seu ensino, e agradeça a Deus pela presença de homens assim na sua igreja, porque presbíteros irrepreensíveis são presentes de Deus a uma igreja, são marcas de que Deus não desistiu de nós. Oremos, queridos. Pai amado, nós te louvamos pela tua santa palavra, que nos apresenta o teu santo Filho Jesus, onde nós encontramos o santo Evangelho, para sermos salvos de nossos pecados. Senhor, conserta as coisas em nossas vidas, conserta as coisas em nossas igrejas, e nos conceda pastores irrepreensíveis, para que os imitemos, e paremos de ouvir gente insubmissa, e assim sejamos sadios na fé. Assim oramos em nome de Jesus, amém.